Salve, salve, minha galera! Chegamos em mais um Take 3 podcast, toda terça-feira, o nosso horário marcado. E são exatamente 8 horas e vocês vão acompanhar mais um episódio aqui, não é, Mais Fábio? um episódio, Zé, mais um, tamo juntão, no canal que mais cresce no sul da Bahia. E nosso amigo que tá ali atrás. Alô, Japão! Salve, salve! Olha ele aí, o homem que quase nunca apareceu. Já apareceu uma vez, viu, Zé? Já apareceu uma vez. deu Já ar da quebrou a O hegemonia. protocolo, né? Lombardi. graça, né? Não é mais o Lombardi do Take 3. Não é mais, ele agora é Mr. M. É. A gente fala- Mr. M, conte seu segredo. É isso aí. Zé, agradecer essa casa maravilhosa que nos recebe tão bem. Hope Studio Hope Cast. Studio Cast. Você que quer produzir o seu podcast, é só vir aqui, sentar e olha só, meu amigo, aqui tem amendoim, tem água, tem café, tem tudo. Aqui você só senta, conversa e gera conteúdo. Gera conteúdo. Não precisa você ter nada, nenhum desses equipamentos aqui. E é um por um preço que cabe no seu bolso. Pode ter certeza, Zé. Também agradecer o curso Zé Drone. Curso em pilotagem em drones, temos nossas turmas aí em Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas, Ilhéus, Itabuna. E estamos chegando em breve no Sudoeste. Em todo Barreiras e Luiz Eduardo mundo! Magalhães. No planeta Terra, curso do Zé Drone. Você pode adquirir de qualquer canto. Tem online também, né, Zé? Online também você pode acessar aí o zedrone.com.br e acessar aí o nosso curso online pilotagem de drone também. Precisa ter drone. Não precisa ter Ó, drone, que massa. disponibilizamos os equipamentos para o treinamento. E se quiser comprar um drone? Se quiser comprar um drone na Zé Drone Store, a gente faz a consultoria e assessoria para... É uma holding. É uma road, é coisa boa demais, né? Faz o curso, já sai com o equipamento se quiser, né, Zé? Com certeza. E também um patrocínio aqui da Casa 9 Filmes. Casa 9 Filmes, a entrega mais rápida do sul da Bahia, Zé. Editando e como é que é? Já edita, já manda no zap do cliente. O cliente, oxente, acabou de gravar. Eu falei, cuidado, que tá quente o vídeo, não passa você não se Para queimar. não queimar a mão. É ligeiro. Só acessar a descrição desse vídeo que você acompanha os nossos patrocinadores, tá bom? Massa. E hoje, quem é o convidado hoje, bicho? Hoje um convidado ilustre que tem só 32 anos de mercado, um dinossauro da comunicação. Alisson Bravo Serra. demais! No bom sentido, muito bem-vindo. Não brigue comigo agora. Você vê que ele tá com a cara de Dino, tá com a cara... Tá, Não, mas o ele bicho tá já tá uma parecendo um criança, bebê, né? velho. Bebezinho. É, rapaz. Tirou os penteios da cara, né? É, Tá com uns carinhas de 15 aí, não tá não? tá. Quando você quer os caras de 15? Lá ele. Tinha. Pra não perder o gancho, salve, salve, simpatia, mas lá ele. Para começar, a gente te dá as boas-vindas. É um prazer imenso ter você aqui. Um cara que tem 32 anos de mercado, Zé. 32... Inenarrável. Eu comecei 32 ontem. 32 anos de audiovisual, não é pra Já. qualquer um não. Já viu muita coisa. Viu muita coisa, vai falar pra gente aqui, essa evolução, né, do Exatamente. analógico, digital, né? Tudo. Porque o cara acompanhou A transição, tudo. né? Transição. Porra, massa. E tem outro detalhe, viu? Tudo começou, sabe aonde? Há um tempo atrás, né? Há Ilha do um Sol. tempo atrás. Muito bem, Alisson. Diz pra gente aí, desde 93 atuando, mas tem uma parada aí de surf e tal. E até hoje você fala, né, Belê? Vem do Belê. surf, né, Belê? Bom, galera, primeiramente agradecer o convite de vocês dois. Espero poder estar colaborando com um projeto bacana de vocês três, né? Que o Take 3 consiga cada vez mais crescer, fortalecer o projeto audiovisual, né? Que estão querendo fazer isso e já está realizando, já é um fato que está acontecendo aqui na nossa cidade, na nossa região. Parabenizar Muito obrigado. e agradecer mais uma vez pelo convite. Bom, seguindo a tua pergunta, as cenas surgiu inicialmente por uma brincadeira, né? A gente surfava na época, tanto eu quanto meu irmão, que é meu sócio, e a gente, naquele período, até equipamento amador, era muito caro, era difícil de você conseguir. Então a gente conseguiu, saiu vendendo meio mundo de coisa, brinquedo que tinha para poder comprar essa câmera, e nessa história a gente começou a gravar a gente surfando. E aí os amigos, pô, você pode gravar um casamento, pode gravar um aniversário, pode gravar isso, pode gravar aquilo. Então surgiu por uma brincadeira. Eu tinha 17 anos na época. Então, assim, era bacana porque, olha que massa, você juntava o lazer, né, de estar na festa, de estar aquilo ali, e ainda ganhar dinheiro. Ganha Pô, dinheiro, bom novo, demais, né? naquela época não tinha nem pretensão de fazer nada. Que câmera era, Alisson? Rapaz, era uma VHS Da Fitona mesmo? Da Panasonic, Fitona? Fitona VHS, Panasonic
Cara, não vou lembrar o nome, Uhum. mas Mas era VHS. era VHS. E a gente comprou ela usada e começamos a fazer aniversário, eventos. E aí a gente sempre naquela que assim, vamos buscar em cima de tecnologia, vamos buscar em cima de qualidade, né? Porque era tudo muito amador na época, era tudo muito amador. E a gente sempre queria fazer algo melhor, porque o VHS tinha uma perda de qualidade muito grande na cópia. Então você, quando você pegava o material original, até que era beleza, mas quando você jogava para uma cópia, era uma perda absurda. E aí tinha o Super VHS, que era um equipamento que tinha uma qualidade melhor de quando você conseguia fazer essa cópia, né, para poder entregar para o cliente. Então ela ficava mais parecida com as fitas VHS que eram reproduzidas na época com os filmes que vinham do videocassete, que Sim. reproduzia, então a qualidade era bem mais próxima daquilo ali. Aí a gente começou a investir nesse material Super VHS para manter a qualidade. E aí uma certa vez a TV Santa Cruz e a TV Cabralha, né, as emissoras daqui de Sim. Itabuna, tinham mudado Formato, de né? formato. A TV Cabralha foi do Matig para o Betacam e a TV Santa Cruz, na época, as afiliadas, a Salvador foi para Beta, mas as afiliadas foi para o Super VHS. Vixe, então a TV Cabral deu um super salto aí, né? Foi um De super salto qualidade. de qualidade. Na época Aproveitar foi. aqui e mandar um abraço para Anderson. Ele não veio, mas tá devendo, viu? Eu Enrolado, liguei né? para enrolar. Não, não vou não sei o quê. Então, abrir esse podcast dizendo que é dedicado a ele, apesar dele não merecer. Vamos seguir. Então, quando a TV colocou o Super VHS, eu falei assim, opa, Super VHS era o mesmo equipamento que a gente trabalhava. A gente já fazia um pouco de publicidade, mas voltada mais para TVs internas, mas tinha a TV Tropical na época, que era uma TV que rodava na rodoviária. na rodoviária. É Jura. Jurandir, justamente. Jurandir. O primeiro, uma das primeiras. Não, a primeira não, das emissoras offline. Era Isso. ele. Aí, falei assim, opa, tá aqui uma oportunidade. E aí a gente começou a investir, colocamos o material para rodar na TV Santa Cruz, passou com qualidade, eu falei, pronto, aqui é um segmento Aqui que a gente já pode seguir. pode seguir. Aí a gente puxou, foi investindo, né? Foi a terceira produtora daqui de Itabuna. Eu não sei a sequência de quem foi a primeira, porque tinha o Wesley, o finado Wesley da Câmera 1, Sim. e tinha o Wesley, que era a agência da Miragem, que era Eloy. produtora, Eloy. Aí, eu não sei quem foi o primeiro dos dois, não lembro agora, e a gente chegou. Mas assim, a gente investiu bastante na época, foi uma das primeiras produtoras na Bahia a trabalhar com edição não linear, que é edição no computador, né? Que antigamente era tudo analógico, de vídeo para vídeo, dava um trabalho danado, se você errasse, você tinha que voltar tudo, e totalmente diferente do que é a que a gente vê tecnologia de hoje, hoje né? em dia, né? E aí, cara, a gente investiu sempre nisso para poder crescer, estar na frente, né? E acompanhar o máximo possível o audiovisual. E até hoje é isso, acompanhando, crescendo, sempre Correndo atrás. sempre correndo, né? Atrás é um pouco complicado para não deixar a gente na frente. Ô, Com velho, bagunça, você tem que tomar o máximo de não, mas cuidado. é guerreiro, né? É sério. Já pode estar ligado lá no que eu tô falando. Sem trocadilho. Me diga uma coisa. Paralelo a isso, você já era músico nessa época que fundou as cenas áudio e vídeo. Isso. Você já era músico, lógico que você tem uma influência musical dentro de casa, isso eu já sei. Mas assim, já atuava com músico ou ainda não? Porque depois você foi pro Cacau com Leite, o forró da Bahia. Cara, foi assim. Eu, com 17 anos, eu não sabia que era um dó maior em música. Com 22, eu tava tocando profissionalmente em banda. Eu toquei 12 anos em banda. A última banda que eu toquei, assim, tocando direto profissionalmente foi o Cacau. Fiquei 2 anos e meio no Cacau. Foi a época do auge do Cacau, assim, de boom, né? Era Vim Vim, era Volte Logo, Lerelê, enfim, que era um sucesso. Eu lembro que, falando de banda, só pra lembrando agora. Ainda é sucesso. Não, ainda não, assim, eu digo assim, que era um sucesso estouradaço, Na hora, assim, o boom do momento, né? No momento. Eu lembro que a gente fez 25 shows em 15 dias, né, no Pedro de São João. Você tem ideia? Caramba, Era loucura, cara. Era ônibus, estrada, o tempo todo fazendo tudo. E assim, ficou rico. deu-lhe osso, um dia a gente chega lá. Aí, assim, a gente produzia os materiais para o Cacau, para rodar na mídia, na televisão, essas coisas tudo, e também eu tocava. Fazia É. o vídeo, né? Uma parte audiovisual. Isso, e audiovisual tocava. e tocava, né? E então, assim, eu fiquei 2 anos e meio no Cacau, eu toquei 12 anos em banda. E quando eu fui para publicidade, isso me ajudou muito, né? Porque a música lhe dá muita base para muita coisa, o tempo,
a raciocínio, a criatividade, isso ajuda muito o meio musical. Claro. E principalmente na parte de produção de jingles, produção de trilhas, né? Sim. Então, Você consegue dizer assim, jingles que a gente ouviu e não sabe que foi você que produziu aí? bom, vou lá. Já produzi tanta peça, cara, mas eu te, vou Assim te- que ficou marcou, batido né? aqui, Que que marcou. marcou. Ó, da galera das antigas, eu vou lembrar aquele Sabor de Itália, aquele quando você passa por mim, Ah, não, não tem que resisto, cantar, tem que fico cantar. afim. Não, Não, não vou cantar. Como é? Depois de Fico Afim, vem o quê? Sabore detalhe. Panqueca, canelone, espaguete, rondelli, filé, parmegiana e a tradicional, pizza legal. A letra Aí, foi você também? foi, Inteligência artificial, né? Lógico. na época, né? É, na época era. Brincadeira. E as E, cenas. e a atual, assim, que ainda tem 8 anos que a gente lançou, que ainda tá até hoje ainda Sim. funcionando, eu digo do Itabuna do Bem. Sim. Tá Né? mandando bem. Foi Fixou, né? uma peça que marcou bastante, mas tem uma porrada de peça aí também, né? Não nem vou lembrar de tudo também, mas tem muita peça Muita coisa boa. que pegou. E esse mercado meio que, assim, sofreu uma desvalorização, né? De locução, por exemplo, uma galera de jingle, os preços estão cada vez mais baixos, né, Alisson? Porque hoje se faz muita coisa também com IA, né? E também eu acho que o grande aumento também de muito profissional na área, né, para esse segmento aí. É o que você falou, a IA veio, né, para porque tem muita coisa, Fago, que quando, por exemplo, a gente estava conversando aqui outro dia, quando o cara solta um vídeo lá, um áudio, a gente já percebe que é IA. Não é aquele mesmo traquejo, Não tem um aquela molho. pegada, né? Não tem um molho. A gente sabe que é diferente, mas, infelizmente, Tem gente que aceita, né? tem gente que aceita como um parâmetro, né? A textura é horrível, né? É, Pelo menos por então, assim, enquanto. Ainda é O isso. termo que se dá inteligência artificial, né, é até um pouco assim colocar entre aspas esse termo inteligência artificial, porque não é a máquina que está pensando e fazendo. A máquina está se baseando em criações humanas que já foram feitas e colocadas nas Sim. redes para poder fazer. Então, não existe uma criação, não existe. Porque assim, quando você cria alguma coisa, você envolve uma arte, alguma coisa, você envolve uma história, né? Sim. E a inteligência artificial sai pegando, o que é que tem melhor de Zedrone, o que é que tem melhor de Fagundes, o que é que tem Nada. melhor de Alisson, o que é que tem. Aí ele dá um delete na hora assim, né? É. O que é que tem melhor de Japão e tenta e faz uma peça muito rápido naquilo ali. Mas às vezes, por exemplo, a dificuldade que você tem, às vezes é de você gerar esse engajamento, essa parte humana que precisa de ser feita. Sim. Então, assim, por mais que você utilize IAs hoje que tem resultados assim fantásticos, mas, por exemplo, você faz uma peça, tá boa, eu quero trocar aquela peça, eu quero trocar aquela frase, aquilo ali, ele vai criar uma peça totalmente diferente do que aquilo ali. Então, você não vai seguir aquilo ali, só trocar ou só consertar aquilo ali. Então, assim, ela está engatinhando ainda. Vai chegar um momento que vai, infelizmente, vai fazer tudo isso. E aí vem aquela questão, né? O que isso vai acontecer, o que vai gerar de resultado para o mercado, dos profissionais? É uma grande dúvida de tudo isso, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho o seguinte, que estamos treinando ela cada dia que passa com as informações que a gente manda, porque é aquela coisa, né? Estava falando outro dia aqui, o segredo é como você vai pedir, né? O que você vai pedir, o jeito que você vai pedir. Então, a partir do momento que a gente está mandando essas informações, ela está aprendendo cada vez mais. É uma informação que eu mando, Fagundes manda, você manda. Ela está juntando aquilo ali Com certeza. e aí tá... Exatamente. e Ela assim- está se transformando em algo que a gente ainda nem conhece, né? Porque tem uma galera que está pensando assim, lascou tudo. Tem uma É. galera que está pensando, o que é que eu posso aproveitar para fazer isso? Como é que eu Sim. posso ganhar dinheiro para fazer isso? Minha opinião, eu acho que você não pode fugir dela, não tem Uhum. como fugir. Já é uma Né? realidade, Já é uma realidade. Mas assim, eu acho que você deve ter um bom senso. Tipo, utilizar ela para facilitar a sua vida. Sim. E não simplesmente deixar com que ela faça o trabalho no lugar do seu trabalho. Uhum. Então, por exemplo, você quer fazer uma arte, né? Uma thumbnail, por exemplo, do seu canal do Sim. YouTube, você está precisando recortar uma imagem, você vai utilizar em IA, rapidinho ela recorta, Uhum. para acelerar o processo. Sim. Né? Mas você não tem que colocar e entregar tudo para ela fazer Pra ela template, fazer, fazer né? tudo sozinho. Eu acho que você tem que ter a sua identidade ali, Sim. a sua característica, né? O seu feeling naquilo, na produção, seja audiovisual completa, como qualquer área de Verdade. produção, entendeu? Boa. Falando dessa questão dos primórdios e tal, a Cena não foi a primeira produtora de Itabuna, né? Não, Foi a terceira. a terceira, A isso. terceira. E nessa caminhada aí, Adson, os VTs, os trabalhos, né? Os trabalhos que vocês já fizeram, né? São 32 anos. Eu fico imaginando aqui a quantidade de material e eles arquivam muita coisa também lá. Sim. Muita coisa. Tem
Pajanga, tem um bocado de coisa lá, VTs. Recentemente, antes até colocou lá no grupo, não foi, a diversos programas da TV Cabralha, TV Cabralha, de foi abertura, mesmo. tem tudo. É, vou até botar esses VTs aqui pra ver se Japãozinho... Bote não. O Japão, Bote nesse- isso é recentemente do tempo do ronco. teve Faz parte da história, pô, É. isso aí. teve um trabalho aí, a gente pode começar por ele, que é o mais recente, que é o futevôlei, né? Que a Cenas fez a Sim. transmissão ao vivo e a cores. O Japão tá com o Instagram aí, Japão? Pode colocar pra gente aqui, por gentileza? Vamos botar. O Instagram das Cenas com o seu making off. Olha aí. Massa isso aí, viu? Fala um pouco pra gente aí, Alisson. Bom, esse projeto, né, que foi a Copa Cacau de Futevôlei, foi um projeto bem bacana. Tivemos a participação ilustre das duas peças, né? Fagundes foi um engenheiro de transmissão. Zé Drone, para variar, foi o quê? Voou. O homem que fez todas as imagens aéreas pra gente, Voou. né? Então foi Show. uma transmissão bem bacana que a gente realizou pro ge.com, que através da TV Santa Cruz, né? Mandar um abraço agradecer, também ao pessoal da TV Santa Bem, Cruz, a Carol, Júlio, Júlio, Luana. fantástico. Um Então, abraço, assim, Júlio. Quem sabe Júlio não vem aqui, Não, né, é, Zé? justamente. Alô, Júlio. Câmera Estamos esperando. central, hein? entendeu? Estamos esperando você aqui, hein, Júlio? Alô, Júlio. Não é em junho, é julho aqui, Júlio. Parararara. Tiriri. Enfim, Tô procurando aí o link aqui, foi mas uma vai. produção que a gente fez conjunta aí e foi bem bacana. Foram 2 dias de trabalho e foram 10 horas de 10 horas transmissão, não foi? né? Foi bem puxado pra gente, né? Sim. Assim, algumas condições com a palavra que a Fagundes adora, né? Logística, que às vezes atrapalhou um pouquinho a gente, né? Espaço, enfim. Mas que a gente conseguiu, com a equipe, montar uma estrutura bem bacana e conseguir excelentes resultados na transmissão. E se não me engano, teve pico de 10 mil pessoas assistindo. Sim. Tem no GE, tá lá o número que foi e tudo. Então foi bem bacana, né? Pra Bahia toda. Repercutiu muito transmitindo. bem, né? Foi. Inclusive, nacionalmente, né? Porque, na verdade, quando você parte para a internet ali, você tá no É, mundo. Não tem regionalismo, na realidade, né? Tá no planeta Terra, Olha o Zé muito ali, fazendo legal. as imagens. Foi massa. Foi uma estrutura muito legal, um trabalho muito legal de fazer. E eu vou te falar, teve gente que foi lá filmar os equipamentos, não sei o quê. Eu vou até mandar um recado para esse cidadão, ele sabe que é ele, se ele estiver assistindo. Irmão, se tivesse todo mundo com celular, ia ser show de bola, porque é o material humano, ó, isso é incopiável. Você pode copiar aí os equipamentos, não tem É problema. aquele mesmo pombo sujo? Mas é equipe, meu selo, irmão. selo pombo sujo de qualidade. Equipe de qualidade, aí vai ficar devendo, viu? Beijo, te amo, coraçãozinho como é assim, né? Tchau. Equipe, pai. Equipamento é bom, mas só puta velhíssimo, Fábio Jacome, só os puta véia. Já que tá começando, né? Tá dando Tá força pra começando. ele, né? Diga-se de passagem, eu acho que Fábio, só de Fábio tem experiência de TV, você tem de produto. É isso mesmo, é isso mesmo. É o cara de Nico. E eu cara de fico Nico viajando ali. que ele tá aqui conversando com você, mas ele ouve. Quem Ele- passar no corredor, E quem tá conversando passando lá. na cada Ele ouve quem tá Ainda conversando fica lá. falando, Ele Falou ouve. assim, ó, rapaz, Ah. ele tá aqui, cortando aqui, falou assim, ó, fulano não tava falando lá que você ficou de trazer. O ladrão. E ele Eu tá lá, aprendi esse dom com ele. Ele ele tá lá, às vezes o câmera que não tá nem na ponta, ele vai lá, o pivéia, né? Vocês estão ligados no que é o pivéia, né? Uhum. Aí, pivéia, rapaz, ajeita não sei o quê. O cara tá lá, às vezes, sabendo que a imagem dele tá no ar, mas ele já fica lá cobrando o cara, né? É Ligeiro, foda, ligeiro. foda. Ligeiro demais, ligeiro demais. Sim, aí tem outros trabalhos, não sei se o Japão recebeu o link aí, da TV Cabralha, os VTs que VTs, vocês né? produziram, né? Na TV Cabralha. Você também. filmou, vocês filmaram e editaram. O Foi. roteiro vinha da agência, não é isso? Tem que saber qual a peça vocês estão É. falando, Ah, né? certo. Eu- Mas vocês criaram algum da TV Cabralha? Criou do zero. A gente já criou algumas campanhas para a TV Cabralha, a gente já produziu muita coisa para a TV Cabralha, principalmente na época quando ela tinha a produção totalmente local. Então, Massa. diversas coisas que a gente foi criando e produziu, tinha programa rural, tinha o... Programa de esporte também, né? Era com Barbosinha que É. fazia a apresentação, tinha Aquele de auditório também, Portal Portal Brasil. Brasil, Brasil. com José Aquele era Miguel. massa, Nuno. Eu fui pra plateia daquele. Cara, ali.
É uma loucura, né? Tem uma coisa interessante. foi, pra você ver Japão? como é que são as coisas, né? Olha aí, ele vai contar a Umas coisas história. interessantes. No primeiro Portal Brasil que a gente estava gravando, era Alessandro, na época ainda, o diretor. Alessandro Viana. Alessandro Viana. A gente estava no Centro de Cultura. E aí, falando, junta aí para poder formar volume, né? Sim. Cara, no segundo, bicho, já tinha fila que tava já passando do Jardim Não do tinha Ó, pra velho. quem Não tinha, queria. não tinha lugar pra poder Era uma colocar, parada velho. massa, Era pô. sucesso, pô, aquilo ali. Frição retada aquilo ali. Então, Josias, né? Josias Josias Miguel. Miguel. O Josias, ele tem vontade de voltar com isso. Uma vez, na pandemia, foi a última vez que eu encontrei ele. Ele falou, rapaz, eu queria voltar. José Miguel, se eu não me engano, tá com a TV Web. Outro Ah, dia é? até apareceu pra mim alguma coisa. Ah, Esqueci o nome agora. vou seguir lá. É. Muito bom. E aí, Nuno? O Japão tá posicionando ali. O Alisson, a gente falou aqui do VT e tal. Mas fala pra gente, naquela época, né? Na época das pedras. Não vamos rodar muito, não, pra não tomar strike, né? Bota só um pedacinho. É. Nessa época, eu acho que nem direito autoral existia. Eu vou ser o primeiro a dar strike lá, viu? Pois é, meu irmão. É de autoria dele, Japão. Por exemplo, um vídeo desse aí, abertura Médico da Família, pronto. É Médico Era da com Família. Ramiro, é? Era Ramiro Médico da Aquino. Família com Ramiro Aquino. Isso. Cara, Ó, deixa eu lhe falar, esse aí foi a primeira edição, nem trabalhava na TV ainda, velho. eu acho que você era guri pequena nessa época, né? É. Tá com quantos anos? 37. Pois é, isso aí tem mais ou menos uns 30 anos, cara. É. Mais ou menos Não, é isso aí. porque colocou aqui Ramiro Aquino e tal, eu lembro que depois teve um remake que fizeram com esse programa, né? Esse foi o primeiro, a Esse primeira foi o versão. primeiro. Mas me fala aí, por exemplo, para você fazer uma arte dessa, irmão, qual era o tempo que você levava? Pra Cara, renderizar. Para renderizar. não somente o Que renderizar. programa era? Não somente o renderizar. Na época era chamado 3D Studio. O nome do programa que você fazia e Sim. você tinha que fazer tudo. E não tinha Você computador você pra... não tinha fonte, você não tinha nada, era tudo Do na zero. mão, era do zero. Então você tinha que programar tudo, fazer a fonte, fazer matar os pixels certinho. Você que colar, fazia, Alisson? era. Você que fazia a edição? Nessa época eu fazia parte da computação E gráfica. você na aprendeu produtora. como, bicho, isso aí? Comendo livre, irmão. Aí. Naquela época, assim, era Não pegar- tinha YouTube, porra, não tinha internet. informação, Por isso não que eu tô tinha. perguntando. Aí Não o cara, né, Era estudo mesmo. estudo mesmo. Aí ia fazer um e- reflexo ali e tal. É. Quanto tempo Na levou época- pra fazer isso aí? Cara, para você fazer na época, eu lembro que tinha aí tinha um computador que era de ponta na época, Uhum. que era um DX4 486. 486, DX42. Uhum. Cara, 66 MHz. nessa pegada. Japão Cara, conhece também. Era mais ou menos 8 a 10 horas para se renderizar uma vinheta de 5 segundos. E se tivesse reflexão, se tivesse Se tudo, perdia. era muito mais. Você deixava a noite virando. Ah, sim. Então, assim, na época, a limitação de equipamento, né? O Super VHS tinha um grande problema na geração de cópias. E ela Sim. borrava muito. Então, às vezes, a gente chegava para cliente e falava assim, cara, não usa o vermelho. Já pra não... Não usa uma cor que tudo, porque borra tudo, não vai dar leitura. Ou seja, a Brahma tava fora do seu sonho de fazer propaganda. porque Pois vermelho. Aí a gente falava pro cliente, cara, não usa, não vai dar leitura, vai borrar, né? E o cara, não, eu quero, e a gente às vezes trabalha dobrado, porque tinha que renderizar às vezes tudo de novo, botar Você não podia trabalhar com branco total, era tudo cinza, porque as Sim. cópias só estouravam. Você tinha que trabalhar com tons mais pastéis, né? Mais para amarelo, que não borravam tanto para poder fazer. E essas vinhetas, cara, tudo isso aí era uma eternidade de renda. Era uma eternidade e torcer para que não desse errado, porque se desse errado, tinha que fazer tudo de novo. Você não tinha preview, você não tinha. É. O preview era o tempo de Era o você tempo de renderizar. renderizar. E, Então- por exemplo, o estetoscópio ali. Mão grande, você tinha que fazer. Desenhado ali. Desenhar. Tinha que fazer. Que massa. Viagem, né, velho? Hoje em dia o cara abre o CapCut. O cara Dois fala, reais, irmão. Hoje, O cara hoje, fala, hoje quero já mais. tem. Hoje os programas te dão tudo de mão beijada, né? Então, Sim. assim, você só faz só escolher uma referência ou outra do que você quer colocar. Então a gente pode dizer que tem muito preguiçoso hoje, né, Japão? Sim. Tem um tal de um Canva. Eu não uso Canva, só uso Photoshop. Eu não É. uso Canva. Aí eu uso Photoshop. Agora, e aí, aquela grafia errada ali, vocês não viram até hoje? Qual delas ali?
Exemplo. Ele tá... Ele tá Tanto Assertivo. tempo, irmão, isso aí que, sinceramente, Ele ficou... Ele ficou, será que tem, mas não tem não. Vamos pô, pro outro. certinho. Olha lá. Coloca outro aí. Quem é esse? Barbosinha, irmão. Ó. Ó. De boné. É, aí, ó. Mandou pra ele? Acho que sim, tem bastante tempo. Rapaz, Barbosa é novão, velho. Apresenta muito bem, Barbosa. Barbosa é... É. Barbosa tinha pegada de Serginho Groisman, né? É. Esse material, na realidade, Massa, velho. essa qualidade que tá aí é porque, assim, isso já é uma cópia, né? Uhum. Então, assim, Perdeu, já não é perdeu, mais né? original, né? E outra coisa, o tamanho do arquivo era bem menor, né? Isso Sim, tá é esticado, porque por isso tá que ela tá... esticado, né? tá esticado, por isso que fica essa imagem borrada, né? Sem definição. O- Mas não era assim, não é essa qualidade tão assim Sim, como sim, na época. Na sim. TV era ótimo. Isso, É justamente. porque TV analógica, né? 4x3. Resolução 480 4x3, linha. 4x3. Ô, Alisson, no caso, esse material, né, como os outros, você tem isso aí arquivado em digital já? Você já conseguiu fazer isso? Tem. Porque se for guardar em fita... Tá na nuvem. perde, né? Cara, assim, a gente começou a fazer os arquivos da gente, né? Inicialmente tudo em CD. Você tem Sabe que ideia? isso vale ouro, né? Vale Bitcoin isso aí, né? Então, você tem ideia, mesmo. quando a gente começou a fazer essa questão do CD, né? Diziam que o CD durava 100 anos. Mas não Sim, dura. 2 né? dias. Não dura. É. Com o passar do tempo, mesmo você colocando ele em posições certas, em refrigerado, segura tudo não, isso, pô. ele solta Mas esses tem anos, era tinta. com C ou com S? Que eu tô na dúvida C aqui. cedilha. Porque com S ele não vai durar nem um ano, entendeu? Você prestou atenção nisso? Sim. Ele sempre com o trocadilho dele no É. Carilha. Um trocadilho do Carilha atrás do Não, outro. 100 né? anos, ô, porra, quem viveu 100 anos pra durar Não, esse a negócio? propaganda que se dizia que o CD Os duraria caras 100 falaram anos. também, Ah. só DVD, Então, né? isso, O desodorante é 48 horas, com 24 você já tá pedindo menos. Então. Não vá, não. Aí Que a nem o gente, Blu-ray, né? O Blu-ray nasceu morto, né? o Blu-ray ainda durou um tempinho bom. Você achou que Durou. durou mais que o CD? Durou menos, mas durou um É. tempinho bom porque a gente arquivou muita coisa em Blu-ray. Sim. Durou pra eles. Aí quando a mídia começou a sair do mercado, você ter dificuldade de achar, a gente parou de arquivar. E aí, saindo os leitores, saindo tudo isso, então a gente parou de arquivar o material todo. A gente tinha todo o material bruto desses Sim. materiais que foram produzidos, dessas peças que foram produzidas. Mas aí, com a saída desse digital, dessa mídia, no caso, Uhum. a gente passou só a arquivar só os materiais finalizados. Sim. Então, hoje tem uma logística que tem um tempo que a gente fica com o material lá, até questão de necessidade de alteração, Sim. questão de tudo. Depois Passou aquele libera. prazo, libera e arquiva só o material finalizado. Uhum. Aí vai para HD, né? Vai para nuvem, aí depende nuvem. de cada situação, da necessidade de uso ou da exclusividade daquela imagem, se você pode Sim. usar, não pode usar, vai depender muito do contrato, do que é feito, né? Cada Uhum. situação é uma situação. Show de bola. Agora eu vou falar por mim, viu? Dá pena até de apagar o bruto. Dá. Eu fico com pena assim, falo, pô, e se um dia eu Uhum. precisar fazer uma reedição de não sei o quê? Mas, galera, não tem mais espaço pra botar Do nada em jeito lugar que nenhum. as coisas estão hoje. É complicado. Tem mais espaço. Você paga drive, eu pago um drive, Eu pago pago outro. 3 drive, velho. Eu acho que eu só vou viver pra pagar drive agora. É, porque esse bicho Mas é aqui isso. também. Mas é isso, aquela questão. Esse tal dia de ele olhar fez o umas cartão, imagens, viu, né? Alisson? Eu tive que ligar pra NASA pra editar minhas coisas lá, que Não, tava cara. qualidade tão alta que o meu computador. Cara, então, esses arquivos são pequenos comparados com É o que com tem os hoje, né? Hoje, quando a gente grava com material em RAW 6K, é uma infinidade de arquivo que Uhum. fica, né? Então, Uhum. é complicado de você conseguir até fazer tudo guardado. aquilo ali. E pra falar de um mercado, de quando você começou pra esse mercado de hoje, você consegue fazer um comparativo, uma trajetória, uma análise, O que mudou? sem falar a palavra. Qual é a palavra? Logística, Logística. Valendo! logística LO. Cara, mudou muita coisa, né? Assim, você não pode comparar uma época com outra, é uma covardia, né? Mas assim, era muito mais difícil você montar uma produtora antes do que hoje. Mas Sim. muito, muito mesmo, porque era tudo muito caro. Tudo muito caro. Em proporções, eu lembro que câmeras broadcast, cara, custava R$80 mil. Uma câmera custava R$80 mil. Sim. Sem lente, sem tripé, sem basicamente tudo, era o corpo dela. Então, assim, as ilhas de edição,
as mesas, os cortes, os caracteres, era tudo muito caro, cara. Era muito mais difícil. Hoje em dia, para você ter ideia, a proporção, você compra um HDCLR hoje, não sei, por 3 a 5 mil reais, você compra uma câmera de entrada que vai conseguir entregar um material muito bom. Sim. Não vou comparar ela com uma top de linha, mas você consegue trabalhar, né? Até o próprio telefone você consegue fazer imagem para as redes sociais com o telefone e fica uma qualidade beleza. Então, assim, a diferença que tinha do equipamento amador, do equipamento do VHS e do equipamento semi-profissional, que era o Super VHS, para o equipamento broadcast, para você para o Betacam, o que era absurdo, era impossível. Eu cheguei a trabalhar uma campanha política inteira para comprar uma placa de captura, que era Matrox na Sim, a época, de Matrox. 4 canais em real time, que Famosíssimas as Matrox, né? cara, que faz o papel hoje basicamente, fazendo uma analogia, um USB. É. Você encaixar e transformar o arquivo, né? Que era tudo analógico digital, hoje é tudo Sim. digital. Então, assim, era muito mais difícil. E, assim, a disputa que se tinha no mercado era muito mais acirrada. Você brigava com empresas grandes, você brigava com emissoras de televisão, que a televisão produzia também, você brigava com produtoras de Salvador que vinham para cá produzir. Então, assim, era muito mais acirrado o mercado, era muito mais competitivo, mas, assim, com a disputa de diferença de equipamento. E você sabe que, como o Fagundes falou, é extremamente importante a qualidade de um profissional que trabalha. Mas você sabe que sem um equipamento bom, você também não consegue Não consegue fazer, desenrolar. né, desenvolver. Então, assim, era muito difícil. Aí, respondendo a tua pergunta, a realidade hoje, cara, hoje é o inverso. A gente briga hoje por um mercado inversamente proporcional no quesito recurso, de valores. Porque para se montar uma equipe, para estar trabalhando com produtora, para estar disputando com alguém que tá um filmmaker que tá ali com o celular e fazendo, é muito difícil de você brigar por você conseguir ter o mesmo preço. Eu não tô falando nem questão de qualidade, nem questão de resultado. Eu tô falando questão da quantidade de pessoas que precisam para trabalhar para fazer, porque, por exemplo, você pega uma câmera hoje, broadcast, é diferente que o cinegrafista é que tem que fazer tudo. Botar o branco, o foco, o diafragma certo, tudo isso, do que às vezes com o celular que a pessoa vai lá e faz, o celular faz tudo. Então você consegue ter uma equipe reduzida para você fazer coisas para redes sociais. Aí vem aquela questão também que as pessoas falam assim: ah, faz um preço mais barato para a gente que é para rodar na rede social. Só que a gente que está produzindo, irmão, se vai rodar na TV, se vai rodar na O internet, trabalho se é o vai mesmo, rodar. irmão. É a mesma coisa E quando eu o falo para o custo é o cliente. mesmo, né? É a mesma coisa que eu falo para o cliente. É justamente. Eu falo para o cliente o seguinte: cara, vou fazer um jingle aí, tá? Vem cá, então tem que fazer mais barato porque só vai tocar na M? Não faz, não tem A significado conta não nisso, né? fecha, né? De fazer tudo. E outra coisa que você tinha uma referência melhor de preços antes, que era mais fácil se você referência, porque era na base do dólar. Como o equipamento era vendido em dólar, então você calculava o valor de produção A baseado no precificação, dólar, a né? precificação no dólar. E hoje não. Hoje é de acordo com cada realidade de mercado, de acordo com cada estilo de trabalho. Então, assim, é muito mais complicado de você disputar hoje no quesito de entregar algo melhor com disputa de preços cada vez menores. Sim. Essa é a inversão que aconteceu. Antigamente era difícil você brigar com peixe grande, no sentido de estrutura de valores, para você conseguir chegar lá. E hoje você tem que disputar mercado desde o pequeno até o grande, de acordo com a demanda de serviço que faz, entendeu? Você falou isso aí, só fazendo um adendo à informação. Por exemplo, isso aqui, ó, celular. Antigamente, você trabalhar com um celular na emissora, não podia. Era regra. Não pode. Hoje em dia as emissoras todas estão. Já migrou, porque assim, você acha que. Um jornalista, você acha que a emissora vai deixar de pagar? Vamos lá. 3 mil reais de um celular para pagar 30 mil de uma câmera? Não vai, pai. Não vai. E os caras não só isso, né? Que já tem jornalistas que só descem com o celular para fazer o link, tchau. Que é o Mojo. É o Kit Mojo. Que é mobile jornalismo, né? O jornalismo mobile. Porque assim, aí a gente analisa, né? Se uma emissora que tem um post ali, que tem todo o aparato, que é o custo altíssimo, está migrando, imagine, gente, os pequenininhos. Com certeza. Né? É verdade. Se bem que você não é muito pequeno, né, Zé? Você daqui é o mais rico. 1,88 m. E o mercado, a gente fica observando esse vai e vem do mercado, né? De tudo. Por exemplo, eu lembro que há algumas décadas atrás aí a moda era ter uma televisão pequenininha, portátil. Sim. Agora, aí depois as televisões cresceram bastante. Saíram de tubo, cresceram. Agora, nem todo mundo quer aquela TV gigantona. Celular, mesma coisa. Começou
gigantão, foi para os menores, né? Hoje você tem uma palmatória dessa aqui, que se pegar e bater na mão do menino, arranca o dedo, que é um iPhone, sei lá como é o número desse iPhone dele aí. Aí deve ser o 17 Então a Pro Max. tecnologia e o mercado deve ser o que tá no projeto, tava no projeto, a Apple mandou iPhone para ele. 3GS, pô. Então esse mercado ele sofre essa elasticidade. Eu não tenho dúvida que a gente está indo para o mobile, a gente já está no mobile, enfim, mas que em algum momento o mercado vai entender separar o que é uma produtora, um produto feito por uma produtora e Separar o joio do trigo. separar o joio do trigo e aproveitar para dar uma notícia em primeira mão aqui, viu, Zé? Larga logo o doce aí. Notícia em primeira mão, você só confere aqui no Take 3 Podcast. A China acabou de lançar um padrão novo de cabos que vai superar o HDMI, Zé. Você sabia disso? Mas eu vi isso aí, você publicou isso É aí no o grupo. GPMI, mais que o dobro de velocidade e de qualidade. Dá uma gulgada aí que você vai ficar ligado. Ou Muito seja, top, quem viu? tem seus Interessante. Quem tem seus HDMI... Dê tchau, maiores. que agora é GPMI, direto da China. E se a China tá Antigamente mandando... era os A China- americanos que criavam, né? Coisa nova. A China tá A mandando, China tá mandando em tudo, rapaz. a gente aceita, já aceitamos o Covid, que Eu dirá não o vou brigar resto. com os caras não, que os caras produzem o melhor drone do mundo aí. É a DJI. Vamos derramar o dinheiro aqui, né, DJI? É. Tá precisando. Xing-ling, oh, não quer comprar, só quer apressar, sai fora, sai fora. Você sabe dessa história? Garantia aceitou. Você sabe dessa história? Não, não. Os caras chegaram lá em São Paulo, né? Uns baianos de Itabuna. Aí, São os melhores. os caras, rapaz, ali na Santa Efigênia, 25 de março, tal, o cara, quanto é que esse celular aqui é? Os chineses não tem muita paciência não, pô. Tem Os não, caras pô. não tem paciência não. Ah, 25, 45. Ah, não quer comprar nada. Vai embora, vai embora. Eles não gostam não, pô. Os Eles- caras lá da Rubens 4. São irritados mesmo, estão bem irritados mesmo. Vai comprar um pastel aí neles aí, você vai saber como que, é que a gente tá falando, né? Pastel de flango. Que Ô, diz que é de cachorro, mas é mentira. Rapaz, Esse povo fica falando, é mentira, gente, é frango mesmo. cuidado com o strike. Não, eu tô falando que é mentira. É mentira, mas eu não como, mas é mentira. Eu acho que Alisson não come esse pastel das culinárias. Não, viu? é mentira. Lembrou de alguma coisa, Vamos Alisson? fortalecer o comércio local. Lembrou de alguma coisa, Alisson? Prefiro não comentar. Aí, ó. Ah, velho. Ô, velho. A Sena já fez várias campanhas filantrópicas aí, né? A gente tá falando do mercado e falar um falou pouco de cachorro. de cachorro. E aí já entra na filantropia, né? A Sena já ajudou, já participou de várias campanhas para ajudar. Hoje é a Itabuna também. Rapaz, o cara não pode gasgar aí não, velho. Bebe água, velho. Hoje é a Itabuna do Good. E antes, quais foram as campanhas que a Sena já teve o orgulho de participar? O Cocó também, né? Final do Cocó. Vamos rodar? Vamos rodar Cadê? o vídeo aqui? Roda aí. Lá. Ah, ele aí, ó. Aí Grande foi a- Cocó, Cocó, cara, Nathalie, Amanda Rocha, Tais Reis da metralhadora. Pablo, Marcos, Deputado. o deputado Pancadinha, Pancadinha. Daiane, Chama a Pancadinha aqui. Thais Reis. Thais Vingador, Reis, Ah, Grande eu Vidal, confundi, Orlando. Orlando. Ó o Massinho aí, ó. Silvano Gonzaga. Silvano, Carla. Carla, Jubiara. Equipe boa, vamos. Rian Giroto, Rapaz, o Henrique. deputado tava magrinho aí, né, velho? O deputado tava É. magro. Orlando. Marcos e Pablo, Taine e Tainá. Você conhece todo mundo também, né, velho? Isso. Essa voz é de Eli Arruda. Grande Eli, um abraço pra você. Eli Locutor. Essa parte tá boa. E Show até de hoje, bola. né? É bom que ele dá o brief todo, não precisa falar nada, né, cara? rapaz. E até hoje, né, Alisson? Roda essa já campanha. Já estamos com 8 anos na... Tudo isso, velho. 8 anos já, cara. Eu vi quando esse bicho tava falando de projetos e tal e tal. Cara, tem Eu umas coisas aconselhei engraçadas. ele, falei, não vai pra frente não. Brincadeira. Fala pra gente Tem umas desse coisas- projeto aí. Alisson. Esse projeto surgiu com um amigo meu, que é o professor Carlos Litinho. Ele dá aula para crianças e sempre ele fala, pô, dá uma força aí para poder divulgar. E a gente sempre já tinha feito diversas campanhas, né? Respondendo a tua pergunta, já tinha feito campanha para pai, para o GAC, já tinha feito Coração Solidário para Santa Casa, Sim. já tinha feito diversas campanhas institucionais, né, filantrópicas.
E aí, quando teve essa ideia de fazer o Itabuna do Bem, né, foi assim, ó, pode ter que fazer alguma coisa a mais. E aí eu entrei em contato com o pessoal da TV, com o Carol. Sim. Na verdade, acho que foi com o Kiko, que era o diretor na diretor. época. E ele abraçou. E aí, bora fazer. Tem carta liberada Uhum. para poder produzir, beleza. Muita gente acha que é um projeto até da TV Santa Cruz, Sim. mas a gente tem que seguir normas da Globo para poder rodar e não pode nem assinar Itabuna do Bem, só pode assinar, no caso, apoio Uhum. à emissora, no caso, a TV Santa Cruz e Bahia FM Sul. Não pode nem entrar nenhuma assinatura, nem informação, nem nada. E o intuito Itabuna do Bem não pode entrar? nem Itabuna do Bem pode assinar, porque é uma norma da Globo. Mas no início aparece a logomarca lá, não aparece? Então, nesse primeiro, logo no início podia, aí depois vieram as normas, porque. E esse é um projeto, é o único projeto hoje que não é da exclusivo, no caso, que não é produzido pela rede, que está rodando Tá na Rede rodando. Bahia, pela credibilidade que ele tem e aceitação da sociedade, tanto que já beneficiou. Ajudou, né? É. Massa, parabéns. Então, assim, foi um projeto que no início, né, como você mesmo comentou, quando eu falei, vou fazer isso, cara, do que eu ouvi não vai dar certo. É. Não vai, esquece, deixa pra lá, não vai funcionar. Isso era a época que Itabuna tava, a imagem de Itabuna era horrível. Sim. A imagem de Itabuna era violência em cima de violência, você viu os programas de televisão só falando mal, enfim. Aí eu falei, cara, não, tem que mostrar alguma coisa boa também na cidade. Então isso foi uma coisa que pesou muito para ajudar a criar o projeto. E tem umas coisas engraçadas que os primeiros artistas que a gente chamou, eu vou fazer, eu vou ir, e não vinha, Cara, tirando tempo. né? Tal e tudo. E aí, nessa eu falei assim, tá certo, vamos agora, então vamos utilizar a influência, a amizade e os contatos que tem, né? Chamei Cocó, falei, Cocó, aperta o povo aí. Cara, Cocó chamou, falou, no outro dia tava todo mundo lá. Beleza, produziu. Cocó Aí, tinha isso, né? Ele era muito abraçava disponível. muito, Muito abraçava disponível. Rapaz, só fazendo um. com ele, né? Rapaz, a gente tinha um programa chamado Só Fuzoê. Eu, Thiago, Max, Gessinho. Véi, do nada eu vi Cocó em cima do palco, chamando a gente pro palco, falando que é um projeto novo, que ia abraçar, que não sei o que. Do nada ele pegou e aí Bicuí, várias coberturas do Só Fuzoê. Cocó fazia até jingle, utilizando a melodia das músicas dele, falando do Só Fuzoê, assim. Do nada. Do nada, não. Ele sempre, né? Tinha esse coração grandão. Cocó sempre foi muito solidário, né? Então ele abraçou assim, não é à toa que a gente colocou ele como o No líder frente, para né? poder. Não podia ser diferente, É. né? Né, Figura ser de maior justo, né? expressão Ser da justo, nossa né? cidade, nossa Para cidade. isso. E o que foi É engraçado seu foi, Clóvis Leite. aí o que foi engraçado foi o seguinte, é que no segundo, até inclusive até quando você participou, a gente fez aquela produção Fizemos alguns. Na terceira terceira via. via, foi de São João e Fagundes salvou a gente. Essa cabecinha de vez em quando funciona. Ele funciona, pô. Vem que tem, vem que É tem. o maior criador de cenários. É Então, brincadeira. aí a gente tinha um fundo Maconheira é preto, brincadeira. cara. A gente tinha um fundo preto, sabe? Sim. E como é que você vai fazer um material institucional leve com fundo preto? Uhum. E aí, esse Se fosse bicho... do SAF, né? É. Brincadeira SAF. Se safe dessa. Se safe dessa. Então, aí esse bicho vai pegando escada, bandeirola e sai montando um monte de coisa. Fez uma loucura lá e deu certo. E ficou ótima a campanha e deu bastante resultado. O cenário é comigo, velho. Aí, cara, assim, no segundo foi assim, eu vou... Aí tinha todo mundo A lá. galera. Agora, assim, Alisson, só pra gente explicar. O que o Itabuna do Bem faz, que a gente não explicou, né? Eu sei mais ou menos, mas é bom você explicar. Bom, o Itabuna do Bem foi com o intuito de dar voz, visibilidade para as instituições daqui da cidade. Instituições filantrópicas. Né? Ou projetos sociais que não têm intuito comercial, que não têm intuito político, nada contra a política, nada contra tudo isso, mas... A instituição está precisando, a produtora faz a produção do vídeo, sensibilizando a comunidade, fazendo o pedido que for, que ela precisa em vídeo, e a emissora cede o espaço para a veiculação desse vídeo. Seria a ponte, né? Porra, massa isso aí, E velho. toda a doação é feita diretamente para a instituição. Sim, a gente não isso é bom. A gente não repassa, não pega nada para a gente. Mais credibilidade, né? Hoje o Itabuna do Bem se juntou com a equipe do Amigos do Bem Itabuna. Perfeito. Então hoje é um grupo só, que é o Itabuna do Bem. Hoje tem um grupo de pessoas que participam desse grupo do WhatsApp que você não pode nem colocar um bom dia. Mas com o intuito de quê? Lá é o seguinte, ó, campanha tal, intuito disso, quem puder doe. Então, assim, a gente tem conseguido bastante efetividade com isso.
A última instituição que a gente fez, a gente conseguiu levantar, eu digo, 90% da demanda que ela precisava, Que bom, velho. entendeu? Então, assim, Porque às vezes o cara fica pensando só no próprio umbigo, né, Zé? E eles não, eles têm um projeto em paralelo, né? Um projeto social importantíssimo. eu acho assim, Ajudar cara, alguém sempre é eu importante. acho assim, quando você tem um mercado que tá todo mundo trabalhando, ganhando bem, funcionando, é mais sadio do que você querer fazer tudo sozinho, entendeu? Já é notório disso, já é prático. Quando você tem só uma pessoa se dando bem no mercado, ele está fadado a fracasso. Então, se você não tiver a cidade como um toda, e você tem ideia, e olha a realidade que é. A gente, quando criou e estava andando bem, pensou, 2 anos a gente consegue divulgar todas as instituições. Cara, estamos para o 8º, já ainda tem instituição na fila, Uhum. entendeu? Gostaria muito de estar podendo se dedicar só a isso, a fazer tudo isso, mas não dá. Infelizmente, a gente tem que trabalhar e pagar as contas também. Uhum. Mas, assim, ver a carência que nossa região Sim. tem, que nossa cidade tem, e de tantas instituições que ainda precisam de ser ajudadas, né? Uhum. E manter também as que já estão aí atuando. E entendeu? geralmente qual é o período que vocês usam de divulgação para todo esse projeto? A No gente, período ano? a ideia do projeto era para ser assim, era para ser um mês de institucional, Uhum. de campanha, com artista, sempre regravando o jingle, Sim. fazendo, né, participações disso, e um mês divulgando. Um mês, tudo. Só que para você fazer tudo isso, requer um tempo considerado. Sim. Você parar o dia a dia para estar fazendo, produzindo, é um dispêndio de tempo muito grande, né? Tem toda uma logística. Ele que falou, né? Obrigado. Eu já estava com vontade de falar, obrigado. Chegamos ao número 392 aqui. Né? E então, assim, hoje a gente está fazendo com um grupo a aquisição desse recurso para poder ajudar. A sociedade Sim. ajuda também. Estamos com campanhas, sempre trabalhando campanhas institucionais, no caso de Natal, São João, datas específicas, né? Vou Uhum. botar assim. E com peças agora que são colocadas de forma de cartela, Uhum. informando, ó, estamos ajudando a Estático. instituição dessa forma, tal, 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 para estar ajudando. Então, é menos dispendioso para a gente, né, no Facilita sentido mais, de né? informa, então, do que Claro. fazendo. E a gente quer Uhum. trabalhar peças específicas, de fazer uma campanha bacana de São João, de fazer uma campanha de Natal e manter o nome Massa. institucional, entendeu? Aproveitar para falar dessas instituições que fazem Itabuna ser um lugar diferente, né? Para melhor, que é Bicharada, que é Albergue Bezerra de Menezes, várias instituições que acabam ajudando as pessoas e que muitas vezes não têm essa visibilidade. Muitas vezes não, Justamente. elas não têm. É. Tem a oportunidade no Itabuna do Bem, mas assim, no geral passa batido, né? Se um pouco de rede Sim. social e tal, a gente podia ajudar mais, né? Por exemplo, instituições, como a Bicharada você mesmo falou, né? A gente conseguiu dar uma visibilidade muito boa para ela, a gente conseguiu desmitificar muita coisa. Por exemplo, instituições que já têm bastante credibilidade e bastante atuação aqui, por exemplo, do GAC. O GAC atua aqui em Itabuna, mas pega a região de Conquista, pega tudo para lá. Então, Uhum. assim, a demanda do GAC é muito pesada, o custo é muito oneroso para se manter a instituição. Então, muitas pessoas ficavam falando assim, o GAC já muita gente já ajuda, o GAC isso, o GAC aquilo, e não sabia da complexidade toda. Então, a gente conseguiu desmitificar isso, né? Um abraço para a doutora Tereza, né? Sim. Um exemplo, vou dar outro exemplo aqui. A gente perdeu recentemente uma grande pessoa, um ser humano incrível, que é Iramar, né? Que esteja no braço do Pai. Iramar, ele era o presidente, um dos fundadores da Fundação Filhos de Israel, que cuidava Sim. de moradores de rua. Ele conhecia o nome de todos os moradores de rua da cidade, cara. Entendeu? A gente perdeu recentemente ele. Mas ele é um cara que a gente conseguiu ajudar muito e vai continuar ajudando a instituição lá dele. Então, assim, eu vou falar por mim, são duas pessoas que eu sempre me baseou de referência, de estar continuando, que às vezes dá vontade de você parar, porque tem muita gente nesse meio que quer aproveitar, que quer Sim. colher, né, de estar se amostrando o que está fazendo, mas na realidade é pura fachada. E Iramar e Miguelzinho, um abraço, Miguelzinho, são duas pessoas assim que eu sempre usei como referência de ação, Sim, cara, de entendeu? realizar, De né? realizar, entendeu? Show de Nesse bola. sentido. É isso aí, tem que ajudar, né? A Tem gente que tá aqui para ajudar. ajudar o próximo. Tem que ajudar. Ô, Alisson, voltando um pouquinho pro audiovisual, o que é que você acha que um profissional tem
precisa ter para se destacar no mercado, para virar destaque no mercado, assim. E dessa vez vou lançar um desafio aqui sem usar a palavra logística, valendo. Zé, quando eu falar LOL, você fala dística, beleza? Ó, cara, eu acho assim, indo naquela linha de raciocínio que você falou, que o equipamento conta, ajuda, mas o equipamento sozinho não faz nada, né? Eu acho que tem que ter o profissional, o know-how, né? O saber fazer. E, infelizmente, que a gente tem visto hoje, assim, na produção audiovisual como toda, na publicidade como toda, é menos criatividade, mais Ctrl+C, Ctrl+V. É copiar o que está Sim. funcionando, é fazer tudo. Essas coisas são coisas que deixa muito a desejar, né, nesse sentido. Então, assim, acho que você deve ser autêntico, né? Você deve pesquisar o que está acontecendo, você deve ter referências de profissionais específicos, porque, assim, depende muito da atuação que a pessoa está fazendo, né? Quando a pessoa está trabalhando num grande centro, ele tem que ser específico naquilo que faz e ser muito bom naquilo que faz para poder se destacar. Quando você está trabalhando no interior, você tem que ser muitas vezes uma equipe, né? Você tem que cobrar escanteio, cabecear e se vacilar até jogar no time adversário como goleiro para ter baba, né? Então, assim, mas acho que é extremamente importante você criar referências, pegar do que funciona daquilo ali e você ir criando também, não Você vai simplesmente dar a sua copiar. cara, né? Entendeu? Levar a sua identidade De para aquilo olhar e também. de falar assim, poxa, como eu posso fazer diferente? O que é que eu posso fazer fora do quadrado, né? Fora da caixinha para poder fazer, para chamar atenção, para mostrar minha assinatura, para ter meu know-how, né, naquilo ali. Então tem que ter essa atenção. Não simplesmente fazer o que está todo mundo fazendo, não ser a trend do momento. Falar em trend, até tá lembrando agora. Virou agora a moda de ficar gravando de novo com textura de fita VHS, né? O povo Sim, Não, pra e usar o filtro, a né? Cybershot tá voltando também, aquelas maquininhas. Retrô, né? Então, É. assim, pô, aí que eu falo como é que são as coisas no mercado. A gente lutou tanto para ter uma questão de qualidade Verdade, e aí a hoje galera a quer. galera quer voltar. Tá. Mas eu não te falei no instante que a gente é assim, a nossa evolução, ela é involutiva em alguns momentos também, porque antigamente era uma TV portátil, comprava ali no camelô. Aí agora a moda é essa TV grande, e celular, enfim, e agora as câmeras. Então, tudo vai e tudo volta de novo para aquele velho início. Quem sabe a gente não volta aí na VHS, né? Já que é um filtro, já tá fazendo, mas vamos filmar em Por questão VHS. de LOL. Não é Logística. logística. Quero não. É isso. E pra galera que faz produção, Alisson, o que é que você percebe assim que precisa melhorar? O que é que você acha que seria o mais adequado assim? Cara, eu digo assim, saber tomar decisões certas em nível de investimento, em questão de equipamento, estudar bastante, não sair fazendo de forma aleatória ou porque a modinha da vez, aquilo ali. Saber, invista sempre em conhecimento, invista sempre em equipamento, de acordo com a tua realidade. Faça o seu melhor de acordo com a tua realidade. Pode demorar, mas uma hora você vai conseguir se destacar fazendo isso, né? Então, não vai ser o melhor iPhone para quem é o filmmaker que está fazendo aquilo ali, não vai ser a melhor HDSLR que vai fazer a diferença. Se você não tiver o conhecimento do que você está fazendo, né? Então, é o equilíbrio de investimento, de equipamento. Não adianta ficar também ser tecnológico demais, não adianta você ter conhecimento demais e ficar preso sempre ao conhecimento e não ter o bom senso e a criatividade Saber o de que tentar usar na hora fazer, certa, né? né? Pronto, eu vou fazer analogia em cima do trabalho do Zé, Ele tem FPV, tem o outro que vai né? até Então, assim, Itajuípe e volta. cada um tem um drone específico para ser feito aquilo. É. E, assim, a questão, das vezes, do bom senso é aquela coisa. Por exemplo, se eu tenho um evento pequeno, me corrija se eu estiver errado. Uhum. Tá errado. Se eu tenho um evento pequeno e eu faço imagem aérea mostrando, eu estou reduzindo, eu estou minimizando aquele evento. Isso. Então não há necessidade de você fazer o drone para aquele evento. Então, o drone é um tipo de ferramenta que não funcionaria para aquela situação. Entendi. Você pode, no máximo, até, por exemplo, vai usar um drone? Usa um FPV, que você pode fazer o movimento, Baixinho, fazer né? baixinho, aquela coisa tudo ali, para poder complementar uma cena, Enriquecer, fazer né? aquilo ali um detalhe. Funciona. Então, não quer dizer. Eu digo isso porque a gente passou muito por essa questão. Assim, a bola da vez é você comprar um traveling. Drone. Um traveling. Aí tinha que comprar um traveling. A bola da vez é você ter uma grua, tinha que comprar uma grua. A bola da vez é comprar um Steadicam, tinha que comprar um Steadicam. A bola da vez é drone. Então você tem que É sempre, o né? cabo HDMI que vai mudar agora. Aí o que acontece? Essa tecnologia demais, cara, às vezes você fica lá com equipamento parado,
muito tempo, porque você não tem uma demanda tão constante de você estar fazendo aquilo ali. Por exemplo, você vai montar uma grua, você vai conseguir fazer movimentos excelentes para a produção. Mas às vezes o cliente não quer investir naquilo ali, você não tem aquele recurso para a produção, porque às vezes você precisa de 2, 3, 4, às vezes pessoas para estar montando. Então o custo de produção aumenta consideravelmente. Mas né? ao par e passo que as coisas vão mudando, evoluindo, você tem duas saídas, né? Ou você desfaz e vai atualizando, ou você vai comprando. Eu vejo mais ou menos assim. Eu, quando vou comprar os equipamentos assim, dependendo do mercado que vai ser aplicado, eu também não faço investimentos muito, muito altos, não. Assim, Por exemplo, na linha de Você- raciocínio Zé Drone de novo. Então, assim, Zé tem um equipamento de alta qualidade e custa muito alto. Ele sabe quanto que ele teve que investir para ter esses equipamentos. É, Então, por exemplo, não dá para eu fazer vou serviço para sem que eu vou reais. comprar, um exemplo, um Avata, se eu não Sim. vou usar isso direto? Não é melhor, às vezes, terceirizar o trabalho de Zé para estar Sim. fazendo isso? Entende? É. No que, assim, por exemplo, na parte a dificuldade que a gente tem hoje é operacional, que é o seguinte: aqui a gente não tem empresas que fazem locação de iluminação, aqui não tem empresa que faz de É maquinário, verdade. não tem isso, então a gente tem que ter, porque inviabiliza. Você trazer uma produtora de Salvador para comprar trazer esse equipamento para cá para fazer, esquece que a produção já vai ficar absurdamente Altíssima. cara. Era como antigamente as imagens eram quando não tinha o drone, era na base do helicóptero. Helicóptero. E Então, aí só o para você tempo, ter né? ideia, era um custo da Eu já zorra fiz só de parapente, de motor. só deslocamento As de imagens, de Salvador para Pra cá cá. Tá já navegando. já era 10 vezes o É. valor normal de uma produção. Agora, que tem. a galera de Salvador loca muito equipamento, né? Sim, O preço, a faixa de preço também é outra, né? Então, sim. talvez compense em algum momento. Mas você consegue, por exemplo, locar uma câmera tipo uma Red, preço barato. Vai comprar uma Red para ver o preço que ela é. É head demais. Então, a gente viu uma Blackmagic 17K essa semana. 222.000. O corpo, né? Coisa O pouca. corpo, Só né? o corpo. Pois é. Só o corpo. Só o Entendeu? corpo. Sem contar Decapitada. Só o corpo. sem contar o que você precisa de lente, que você precisa dos acessórios, né? Bateria, tudo. né? Alimentação disso. Rigada, com Enfim. parasol, tudo mais. É realmente algo, dependendo do mercado que você vai atuar, né? Você não vai meter a mão por Pois aí, é, né? entendeu? E aí aquela coisa, por exemplo, você disputar um investimento em um equipamento desse com... Você pode pegar o melhor iPhone que tem, né? Não vai ter nunca a mesma qualidade de uma câmera nesse porte, né? A câmera vai ser muito superior. Então, assim, colocar em situações com produção com valor barato é complicado, né? Qualquer problema que você venha ter de equipamento, você vai ter um prejuízo, vai ter um lucro no negócio. Eu acho que a Frila gente, de 500 conto. eu acho que a gente está sempre imbuído nessa tarefa de educar o mercado, de educar o cliente, e nunca termina, e nunca E isso é acaba. um discurso, Fagundes e Alisson e Japão, que estão aqui. Vou olhar para aquela câmera para falar. Olhe para a frente da É verdade. um discurso que não é só o nosso local, cara. Por quê? A gente sempre está debatendo aqui com outros grupos, através das redes sociais, e acaba no mesmo sofrimento, precificação, o mercado. Porque sempre tem aquele pombo sujo, olha, aquele pombo sujo para Aquele, bagunçar o baba. é verdade. E aí, o que é que os profissionais têm que fazer? Tem que se impor, tem que realmente bater o pé. Não, eu sou profissional, eu tenho meus equipamentos, eu tenho meus investimentos, não vou. Porra, isso aí, se fizesse, isso aí ia ser ótimo, porque assim, a gente não tá pedindo para degolar o cliente, mas se a gente tivesse uma faixa de preço justo, se Sim. você quiser cobrar daqui para cima, irmão, é com você, mas abaixo disso aqui, não cobre não, todo mundo ia ganhar dinheiro, porque o cliente não ia para a orelha seca que cobra 200, 500 reais, às vezes, por um trabalho que vale muito mais. E valorize o seu trabalho. Se você se valoriza como profissional, revise seus preços. Veja se estão equiparados a grandes mercados, ao nível do seu trabalho. Revise seu preço. Porque, às vezes, você pode estar pegando um trabalho que vai lhe dar muito mais dor de cabeça, porque o cliente que assim, tem cliente também que ele não está preparado para produzir aquele material. Sim. Ele quer fazer, mas quer fazer pelo preço que ele está no bolsinho dele, que cabe, que está ali. E às vezes o preço não é aquele. E existem algumas coisas que são colocadas, agregar isso aí, Fagundes, é o seguinte:
quando você tem profissionais que estão naquela fase de aprendizado e ele não tem ainda a base de preço, aquela coisa tudo, ele vai passar por essa fase, vai quebrar caro por um tempo, Sim. mas vai aprendendo e vai continuar aquilo ali, né? Ele vai perder tempo, né? Porque tá se desgastando, às vezes está se queimando, né? E para poder aquela coisa, se você cobra barato de um dia para o outro, você compra um equipamento, um telefone melhor, você não vai conseguir cobrar um preço maior daquilo ali, né? E assim, sobre essa linha de raciocínio, acho que a pior parte que tem é quando você pega, por exemplo, para quem é design, meu sobrinho faz igual, meu sobrinho faz melhor daquilo ali, ou então o menino do vídeo faz ali aquilo ali. Tem uma menina que faz não sei o quê. Entende? Então isso que é o preocupante, que às vezes aquela pessoa tá ali fazendo só uma coisa temporária, que tá ganhando aquela grana que tá extra para ele, tá bom, mas tá prejudicando totalmente o mercado quem quer trabalhar sério daquilo ali. Essa é a parte mais agravante que eu vejo hoje, que todo mundo faz tudo. Hoje tá um mercado assim, que você não tem mais definição, basicamente, de quem é agência, quem é produtora, Não, quem é... acabou isso aí. tudo tá... As Misturou agências tudo. tá fazendo produto, É. os produtores estão agenciando também, e aí vai. Entendeu? E não tem, assim, Não, cada um tem que ser pouca cada um na produtora sua- que tá fazendo isso. Eu acho que é mais as agências que Não, estão... não, eu digo assim, eu tô generalizando, Não, não é todo uhum. mundo, né? Mas eu tô Não. falando assim, no mercado, não tô falando mercado exclusivo local, não, tô falando assim, Geral. geral, Sim. né? Então, assim, não tem mais aquela questão de que o Cada um na papel sua. de cada um, de cada sua função. Agora, quem tiver a unha maior, sobe na parede. Cara, em tese, velho, porque às vezes, assim, na nossa área, você bem sabe disso, não falta trabalho, mas trabalhos que são rentáveis, aí já são outros 500. 500, velho. Outros 499, Então, O entende? freela de quentão. os Então, trabalhos recorrentes, né, assim, Senna? Você entendeu? tá... Porque assim, você acaba às vezes só se ocupando e a filosofia do pneu. E o Pix? Qual é Sabe a como é que filosofia? é? Como é? Quanto mais trabalha, mais liso você fica, né? Mais liso. Entendeu? É verdade. E aí não pode ser assim, Boa, vou guardar essa, viu? Muito entendeu? bom. Esse é um corte massa. É. Bom, Eu quero saber qual o recado que você deixa assim pra galera. Antes disso, tinha uma pergunta que eu ia fazer, Zé, eu acabei Manda, esquecendo. manda. Não, Fala um pouco da estrutura das cenas. vamos Porque a Cenas tá aqui. Oi, Japão. mostrar logo O quê? o institucional da cena. Ah, Tela aí. pronto. ó, o jabá, o jabá. Um Bote aí. institucioneiro das É. cenas. O Pix vai cair depois. A Cenas Áudio e Vídeo atua no mercado audiovisual há 31 anos. Possui estrutura completa para produzir campanhas publicitárias ou políticas, envolvendo estúdio de áudio com salas amplas e projetadas com acústica ideal para gravação de jingles e locuções. Estúdio de vídeo climatizado com amplo espaço, grid de iluminação, teleprompter, camarim e monitoramento. Equipamento de captação de imagem e som com alta qualidade. Sala de reunião, recepção, ilhas de edição com equipamento XDCAM, o que agiliza a entrega e principalmente diminui os custos de envio para as emissoras de televisão. A sede, além de fácil localização e estacionamento, oferece uma sinergia de produção pelo fato das cenas produzir tudo em um só local, evitando atrasos e custos extras para a produção. Cenas, áudio e vídeo. Conte conosco para tornar sua campanha um sucesso, desde a criação, produção até a veiculação. Muito bom. Show de bola. Aplausos, né? Diga-se Muito bom, muito bom. diga-se de passagem, né, Japão e Fago, uma estrutura de emissora, pô. Estrutura. Rapaz, Não tá muito gigantesca. diferente, não. eu vi um negócio ali que parecia um zip drive. Eu acho que vocês não conhecem, não. Conheço, Conheço, sim. sim. Parece Só com eu e XDK. Alex que devem conhecer. É, Eu conheço. na verdade, o XDCAN já não tá nem mais em ação, É, que né? foi, né? Ação. O XDCAN Na já época- foi na discutindo época, e nada. Esse VT, na época, utilizava o XDCAN como... Uma referência, não, né? era um meio de entrega para as emissoras nessa E época. agora a hoje- gente era um tem padrão. o... Agora é o Drive, né, no caso. né? Driver. Não, para as emissoras, para Globo, por exemplo, vai pelo É Driver. Pelo player. É pelo player. é um- Não, é mas servidor. não, mas não chega a ser drive porque o player, ele analisa os canais de áudio, Sim. analisa várias As coisas. frequências. Então assim, só para explicar para a galera, depois dessas entregas de XDCAM, pendrive com vírus, essa coisa toda, as TVs padronizaram a entrega através de um sistema próprio, não é isso, Alisson? Isso. E que quando você alimenta esse sistema com o seu vídeo,
O próprio robozinho lá, o computador, o Ele vai servidor. dizer se está certo ou não. Se está na Exatamente. quantidade correta, se você está na quantidade de frequência de dBs, nível de vídeo. Isso se tá evita tudo no muita padrão. coisa, né, velho? Agora o grande problema é que é produto. Esse custo fica para quem? Não, isso aí depende da situação. Quando você falando que essa é uma parte de Ancine, se for essa pergunta que você está Não, falando. não. Eu pensei que era utilizar o player. Para usar o player. Não, aí depende do contrato que a emissora faz. Ela tem. Alguns clientes, quando são clientes novos, não pagam, mas o cliente, quando faz por frequência, tem que pagar. Aí é um acerto da emissora com o Cliente. cliente. Com o cliente. A questão de registro, estendendo a tua resposta, se você fizer uma produção de Ancine para uma cidade onde a base da transmissão for menos de 1 milhão de habitantes, você não paga, é sem custo. Mas se você for numa base, exemplo, onde a base for, por exemplo, Salvador tem mais de 1 milhão de habitantes, você paga. E aí o valor de produção vai depender. Se for até 10 mil reais o valor de produção, você paga R$ 299 reais o valor da taxa, você tem que pagar ao governo. Acima de 1 milhão. Na base, onde a emissora... Acima de 1 tem acima de 1 milhão. milhão. Aonde É a emissora 292. 299. Se for o custo de 10 Até mil. 10 mil. Se for 10 mil em diante, aí já vai ser o de 2.999 arredondando. 3 mil E reais. por que sobe assim? É. Muito. Aí você fala com o Governo. cara. Eu vou falar. Governo, tá Não mexa com errado. o governo, não, pai. Tá Ah, tudo é. certo, tá Tá pouco. tudo certo. Não É corta, aumento isso aí. não tá corta barato. os cabos submarinos, não, que tá na internet. Ele já baixou R$7, né? 292. Tá 292, né? Já Um baixou, tá desconto vendo? De Já baixou. 292 para 3 mil. É. Valeu, governo. Obrigado. Essa logística aqui é um pouco complicada, né? Logística. Gostou? Boa. Mensagem final para a gente encerrar esse belíssimo podcast, que eu já tô com saudade para o próximo, Zé. Chamar um homem pra segunda rodada, né? Segunda rodada. Uma mensagem final, Alisson, assim, do fundo do seu coração. Manda ele fazer a publicidade primeiro. Publicidade? A chamada. Ah, sim. Vamos fazer logo aí, olhando pra tela. É. Improvisa aí agora. Faz uma chamada Take aí. Tem três, que ter toda pra toda terça-feira. terça-feira. Toda terça-feira, galera, Take 3, com esses dois cabras aqui, ó. Fagu, Zé Drone. Galera massa, participe, colabore. O audiovisual tá se encontrando aqui e vamos fortalecer. E vale a pena muito você assistir e participar. Show de bola. Porra. Gostei demais, hein, velho? Agora, 32 anos, se ele mensagem. errasse aí também, era cascudo até umas horas. Cara, uma mensagem você fala pra quem? De Natal, pô, pra quem brincadeira. trabalha. Pra para quem o pessoal que tá trabalha. na faculdade. Pra quem tá esse querendo pessoal aí. iniciar, né? Ingressar na área. Cara, É, ó, não essa- entre. Não entra. eu não chego nesse ponto de não entrar, Brincadeira. não, mas eu digo assim. Entre, pro mas saia logo. audiovisual, vá pro audiovisual se realmente você gostar. Porque não é essas mil maravilhas que todo mundo acha que é. Tem os corre, tem Não é os esse morango, né? bastidores, entendeu? Tem muita ralação. E vá porque goste. Não vá nessa questão de modinha ou porque dá dinheiro fácil. Não é bem assim que a coisa funciona, não. Tá? E quando você estiver no mercado, o que é que eu posso te dizer seria o seguinte, cara. Toda e qualquer empresa passa por momentos complicados. Ou seja, por falta de equipamento, ou seja, por falta de receita, ou seja, por N situações que podem ocorrer. Então é o seguinte, vou falar por mim mesmo, já tive milhões de vezes vontade de jogar tudo pro ar e desistir. Por falta de paciência, por falta de dificuldade de mercado, mentalidade de mercado, por falta de inadimplência, por falta de N situações. Né? Falta de inadimplência, não, Não, né? por inadimplência, né? Na E verdade. aí... Não, excesso de inadimplência, né? Seria o Ai, correto. Tabuna, né, pai? Né? Tabuna, Então, dá um assim, cheque de Tabuna em conquista pra ver se você compra alguma coisa. E então, assim, tem certas horas que dá vontade de chutar o pau da barraca, né? De você largar tudo, deixar pra lá. Então, assim, uma dica que eu dou assim, por mais que seja complicado, mas se você passa por essa situação, não entre em desespero. Não desista. Não entre em desespero, porque o desespero é que você faz você tomar a decisão errada. Então, assim, não toma aquela decisão no momento da Cabeça raiva, quente. cabeça quente. Então, assim, espera a coisa esfriar. Às vezes a gente cria muita coisa, muita situação, achando que, isso é aquilo, é a concorrência, é o mercado. Às vezes nem tudo aquilo, é muita coisa na cabeça da gente. Cria naquele momento, monstros cria- na cabeça. Então, assim, esfria a cabeça, pensa, faz um planejamento antes de tomar qualquer tipo de decisão que venha fazer você desistir, que venha fazer você abandonar ou deixar de querer investir,
mete as caras, vai com planejamento, vai com o pé no chão, mas também vai com garra, vai com vontade que dá certo. Entendeu? Não é fácil, tem que ralar. Você vai achar muitas vezes concorrência desleal, você vai achar muitas vezes cliente desleal, você vai achar N situações complicadas. Mas mete as caras, vai que dá certo. Tá aí o conselho do tio Alisson com 32, 33 anos de experiência. A Cenas faz aniversário quando, Alisson? 22 de fevereiro. De fevereiro, olha só. Aliás, 20 de fevereiro, cara. 20 de fevereiro. 20 de fevereiro. Foi 20 Então, de ano que fevereiro de vem, 93. você vai vir aqui com um bolo pra gente bater parabéns pra Cenas aqui no 33, podcast. Idade de Cristo. Olha aí, tá vendo? Idade de Então, Cristo. o médico fala lá, né? Fala em 33. Aí a gente... 33. Aí eu... Beleza, Zé. Ah, maravilhoso. Bom demais, aprendemos muito, né? E vamos continuar aprendendo com o tio O Alisson. tio Alisson é um grande profissional da área, né? Tive a oportunidade de trabalhar enquanto estava ali na TV e os contatos, e agora, né? Estou nas imagens da era, a gente sempre tá com essa parceria aí com o Sempre tá se Alisson. cruzando Show de aí bola. no ar. Lá ele. Ô, velho. Vindo de você. Eu tô Vindo falando de boa, você. né, velho? Falando de boa, velho. Vindo de você, o Laele já tá preparado. Aham. Poxa, foi falta de logística. Né? Velho, muito obrigado por você aceitar o convite de vir no Take 3, um podcast sobre audiovisual, para quem gosta de audiovisual, para quem curte essa praia. Pra gente é um prazer enorme, né, Zé? Receber uma pessoa que tem tanta experiência, 32 anos aí, né, de vasta experiência de cliente, de produto, enfim, aqui nessa bancada, né, Zé? Com certeza é uma honra. Como é que é, Japão? É um Inenarrável. Inenarrável. E volte sempre. Traga antes, se ele não quis vir, esse cachorro, mas espero que ele venha no próximo. Eu sei que ele tá dando risada agora, mas espero que no próximo ano ele esteja aqui com a gente. Essas portas vai estar abertas? sempre? Aberta, é só falar assim lá embaixo, que o Aí, Japão ó. abre. Eu que agradeço o convite, a participação. Espero ter colaborado, né? Um pouquinho aí com o propósito, né, do projeto de vocês. E quem sabe um próximo convite a gente possa falar dos bastidores de Fagundes. E aí tem história, viu, irmão? Tem história, tem Aqui tem história que cabe no Betacano, VHS e tudo mais. Você confere no próximo episódio. Infelizmente a censura não deixa passar. Aí né? enche os tera tudo da Google aí. Agora eu sou de Jesus. Gente, muito obrigado pela paciência, pela audiência aqui no canal do Zé Drone. E obrigado por ter assistido, ficado com a gente até agora. Toda terça, 20 horas, Take 3 Podcast, Alisson Fagundes, Zé Drone, Japão. Abusa um pouquinho da sua paciência e a gente vamos decolar. E a gente vai decolar, aliás, né, Zé? Agora vamos partir. Vamos partir? Dá tchau pra galera, agradecer com palmas, Agradecer e tamo juntão. Qualquer coisa, mesma coisa. Valeu, é né? nóis. Beijo, tchau.